eu trouxe para o vídeo de agora compartilhamento de um trecho de um livro que eu peguei para reler esses dias e é um bagulho engraçado. Você pode pegar o mesmo livro, é que nem tipo Pequeno Príncipe. Você lê o livro várias vezes. Se você pega o mesmo livro e lê uma vez por ano, você entende o mesmo livro de um jeito diferente. Você já parou para pensar por que isso acontece? E eu vou te contar por quê. Porque você tá diferente. A sua lente, a sua mente está diferente. Então é óbvio que você vai atribuir outros sentidos, outros significados, porque as suas experiências de vida te alargaram um pouco mais a consciência. Este é o segredo. Por que eu leio o mesmo livro e interpreto de jeitos diferentes? E aí eu peguei esse aqui, ó. Ele se chama Inteligência Positiva, deste autor aqui. É um livro, gente, maravilhoso. Ele foi um best-seller, ficou no livro na lista dos livros mais vendidos do New York Times por algum tempo e tudo mais. E aí, ele chama assim, ó, Inteligência Positiva, porque só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. Aí parece livro de autoajuda, né? Tem gente que tem muito preconceito com esses negócios de livro de autoajuda. E eu vou dizer para você que preconceito é um troço que te restringe de aprender e de viver um monte de coisa com um monte de gente. De que preconceito deixa a tua vida reducionista, deixa o teu pensamento reducionista e te impossibilita de tantas coisas, que eu acho que preconceito é um dos grandes defeitos humanos, sabia? Então, de verdade, eu não tenho preconceito, não. Eu gosto das coisas que me ensinam e das pessoas que me ensinam e das pessoas que fazem com que eu olhe aquilo que eu não tinha visto, que eu pense de um jeito que eu ainda não tinha pensado. E nesse livro fui lê-lo de novo, novamente. E lá na página 79 eu vou ler um trecho para você. E é um subtítulo que diz assim: E quanto a problemas realmente grandes? E aí eu vou ler 2 parágrafos que diz assim, ó. Quando apresento a perspectiva do sábio em meu seminário sobre liderança, alguém costuma perguntar: como pode tudo o que acontece ser uma dádiva e uma oportunidade? Como poderia ser esse o caso com uma doença grave ou a morte de uma pessoa amada? Eu observo que pesquisas mostram que, em média, adultos são que se tornam tetraplégicos devido a acidente voltam aos níveis de referência de felicidade de antes do acidente em um período de tempo relativamente curto, mas isso é a média. O que essa média esconde é que algumas pessoas permitem que eventos trágicos as tornem vítimas por toda a vida. Elas vivem e morrem amargas e ressentidas. Por outro lado, aqueles que escolhem a perspectiva do sábio transformam tragédias em eventos que confirmem a vida e que trazem significado e propósito por suas existências. E aqui o livro, gente, é maravilhoso. Dica da Vanessa. Leiam, vocês vão amar. Esse livro tem na Amazon, quem tem o Kindle, leia pelo Kindle, enfim, leiam o livro, ele é maravilhoso. E aí você pensa assim, mas eu não sou gestor de uma equipe, então esse livro não vai me ajudar. Se você é professor, você é gestor de uma equipe porque você tem uma ou mais turmas, né? Se você é gestor educacional, você tem um batalhão de gente para você gerenciar. Este livro se encaixa em tudo para a rotina de dentro de uma escola. E não para a rotina de dentro de uma empresa. Porque ele não fala de empresas, ele fala de pessoas, ele fala de vida, ele fala de relação transpessoal, de relação interpessoal, ele vai falando de como se comportar diante das pessoas e da vida. E olha só o trecho que eu li, o que ele fala, de que existem fatos limites da vida, fatos que trouxeram o teu limite, que foi aquilo que você achou que você não ia suportar, uma dor absurda, como por exemplo foi para mim a perda do meu pai, o falecimento do meu pai, em dezembro de 2020. Então, nós estamos em setembro de 2022. Para mim, aquilo foi uma dor que eu nunca tinha sentido. Meu pai, o melhor homem que eu já conheci na minha vida, uma pessoa amorosa, um exemplo de pai. Gente, imagina um pai que era tudo de melhor que a vida podia ter me dado. Este foi o meu pai.
Para mim, ele é fonte de amor e de proteção. Então, quando ele partiu, o dia do sepultamento dele, parecia que eu tinha sepultado ali toda a fonte de amor e proteção, né? Então, para mim, aquele episódio, aquele fato foi muito limite. Eu achei que aquela dor eu não ia suportar. E o que eu fiz com a dor que eu achei que eu não fosse suportar? Eu guardei, eu escondi. Só que ninguém consegue lidar com um problema escondendo ele. Mas eu tentei. Bravamente eu tentei, eu me ignorei, eu me deixei de lado, eu só fui trabalhar. Vamos produzir vídeo, vamos escrever livro, vamos trabalhar, vamos fazer formação com o professor, vamos trabalhar. E eu estava funcional de fato. Eu estava colocando o meu conhecimento técnico todinho ali dentro de porções, elaborei o cardápio pedagógico, se você não conhece, conheça, e parei, porque a cabeça bugou, emoção e sentimento desorganizado dentro de mim fez a minha capacidade produtiva e diminuindo. E isto foi terrível para mim. Quem me conhece sabe, se eu paro, eu produzo o tempo todo, a minha cabeça é muito doida. Eu sou assim. Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, eu gosto de trocar, eu gosto de interagir. Esta sou eu. E aí o que aconteceu? Eu não conseguia mais, a cabeça não pensava mais. Mas por quê? Porque tinha uma caixinha de Pandora que eu fechei, passei um monte de corrente ali e tentei sumir com ela. Só que aí eu poderia ficar uma pessoa triste e amargurada e ressentida o resto da minha vida. Só que isso também não combina comigo. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa feliz, independente das coisas que passam na vida. Eu sou muito intensa com as coisas. Eu sou de falar aquilo que penso, aquilo que sinto. Então, a coisa de ter guardado para dentro de mim uma dor, um luto, que é uma dor muito difícil de elaborar, isso fez com que eu sumisse com a minha alegria. Eu sumisse com o meu tesão de viver. Mano, nossa senhora, tava difícil o bagulho aqui. Tava fácil o bagulho aqui, não. E aí, o que eu tive que fazer? Pedir ajuda, reconhecer que eu tinha um problema e pedir ajuda, porque eu não ia conseguir sair dali sozinha. Eu tava me chafurdando num lamaçal. Nossa senhora, precisei de ajuda e graças a Deus eu tive. A vida foi muito benevolente comigo. Então, diante disso, eu fiquei pensando, será que eu espero eu ficar ali 100% para depois continuar lá contribuindo no meu canal e cumprindo com o propósito do canal Educavox, que é levar conhecimento para as pessoas, levar conhecimento técnico para qualificar a atuação do professor, né? Aí eu vou esperar eu ficar 100%. Agora, mano, presta atenção. Quem é que fica 100% nesse mundo, gente? Não, a graça é a gente dar tudo que a gente tem. Se é 10% é 10%, se é 20% é 20%. E assim por diante. Você vai dar aquilo que você tem, nas condições que você tem, e como diz o Cortella, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Eu vou fazer o meu melhor. Cortella, Mário Sérgio Cortella, barbudinho mais lindo que existe. Eu vou oferecer o meu melhor na condição que eu tenho, até que eu tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então esse é o segredo. Quando fala de inteligência positiva, e não é daquele positivismo negacionista que tem muita gente, como as pessoas, né, elas são extremistas, né, a gente enquanto pessoa tem dificuldade de ficar no meio termo, sabe, ou é 8 ou 80, ou a vida é uma bosta, né, e é uma merda viver, ou eu tenho que ser positivo o tempo todo, eu tenho que ser maravilhoso o tempo todo, minha vida tem que ser perfeita, eu só posto fotos em redes sociais maravilhosas e selfies de tudo que eu comi, se eu como um escargot, se eu como um caranguejo, eu não como nada disso, se eu como uma batata frita, eu tenho que ficar postando aquela alegria tóxica, aquela positividade tóxica que você vê que a pessoa não tem como tá assim, gente, olha bem, ninguém tá bem, ninguém tá 100%, não tem como, nós estamos imersos no caos, não tem como tá bem, entende? O bagulho tá pegando, o bicho tá pegando, então o que a gente tem que fazer?
Aí, ai, não, então minha vida tá desgraçada, não vou sair de casa mais, não, meu bem, vamos viver e vamos se apoiar e vamos se ajudar e dar a mão um pro outro e cada um dá o que tem e você aprende com todo mundo e você não aprende só quem tem PhD, não, você aprende com todo mundo ensina, todo mundo aprende. Isso é a regra da vida, porque às vezes a pessoa que nunca sentou num banco de faculdade sabe coisas que você que fez PhD não sabe. Para e pensa. Então, assim, é o valor infinito de cada ser humano. A gente aprende com os nossos alunos de 7 anos, de 6 anos, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. Menino, você aprende com as crianças. O bicho bom para ensinar é criança. Presta atenção, presta atenção. Só que aprender é via de mão dupla. Você precisa estar disponível para aprender. Quando você acha que você já sabe, tu fechou tua portinha. E aí você fechou sua portinha dentro daquilo que você sabe. Só que você sabe tão pouco. Eu sei tão pouco. Tão pouco. E quando você fecha sua portinha dentro daquilo que você já sabe, você não aprende com o outro, né? Então, essa troca entre os seres humanos, esse é o tesão da vida. Entendeu? Tá aberto. E tá aberto, inclusive, para dizer, aprendi o que eu não devo fazer. Porque tem gente que passa pela nossa vida para ensinar pra gente como a gente não deve ser, como a gente não deve fazer. E aí é aquela coisa, né? Ok. Ele também tem direito de escolher, viver e fazer o que ele querer. Fazer o que ele quiser. As pessoas têm esse direito e eu tenho que entender isso, que liberdade é um direito divino, é um direito inegociável, é inerente ao ser humano. As pessoas escolhem o tempo todo, só que o que diferencia as escolhas? As escolhas são diferenciadas pelo teu nível de consciência. Quanto mais conhecimento e consciência você tem, melhores escolhas você consegue fazer. Né? Então, por exemplo, eu tenho um quadro de ansiedade. Quanto mais eu souber sobre o que desencadeia a ansiedade em mim, por que eu fico ansiosa, como eu me sinto, quais são os gatilhos, quais são os sentimentos, as sensações, como que eu faço para lidar com isso, eu aceito essa condição e lido com ela, quais são as ferramentas que eu uso. Quanto mais eu sei, mais escolhas eu faço. Quanto melhores são as minhas escolhas, menor é o meu sofrimento. E aí eu elimino o esforço, porque esforço traz dor, e aí em vez de eu me esforçar, eu só me dedico, estou me dedicando a não ficar ansiosa, porque eu já sei quais são os meus gatilhos, eu já sei o que eu tenho que evitar para me proteger, eu já sei o que eu tenho que fazer para ficar bem, então eu consigo fazer boas escolhas, entende? Então assim, independente do que aconteceu com você, não importa o que acontece com você, o que importa é como você se comporta diante daquilo que aconteceu com você. É você que atribui sentido, significado, contexto, enfim. E por muitas vezes, o processo terapêutico com psicólogo, com psicanalista, enfim, com as terapias, e às vezes tem gente que precisa até de medicamento, e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Só entenda que você precisa ofertar a você todas as ferramentas para que você fique bem, porque a gente transborda aquilo que tem dentro da gente. Então, pensa nisso, né? Olha para você. Reconheça-se. E aí depois, só depois, a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Só que a gente também ajuda durante os nossos processos. A gente contribui com as pessoas falando dos nossos processos, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou num processo e tá tudo bem. Isso não me diminui e não me aumenta. Isso só me deixa ser eu mesma. E este é o grande desafio. É você ser você. É você ser você e acolher você como sendo você. E ponto. E seja feliz assim, seja amargurada, fica indignada às vezes. Ixi, eu fico, nossa, fico puta da vida às vezes, mas tá tudo bem também, porque, como diz o Chico Xavier, numa frase que eu adoro, uma frase do Chico Xavier, isso também passa, e passa. Até o próximo vídeo.